noite, CR. Meu nome é Gustavo. Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de codependência emocional. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite mais que especial. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Convido você a ficar em pé. Essa é uma noite especial. É uma noite que a gente pode agradecer. Eu quero te convidar a cantar essa canção que fala que queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra. Confiamos
Só tu és o Deus eterno. Aleluia, vamos do começo. Senhor, e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Louvado seja o nome de Jesus. Pode se assentar. Boa noite, querido e querida. Privilégio estarmos nessa noite de festas. Uma noite de festa, uma noite de formaturas. E tivemos o privilégio de estarmos vivos. Temos o privilégio de estarmos respirando e vivos. Como Deus tem sido bom. E para os queridos, muitos dos nossos queridos não estão vivos. E Deus continua sendo bom. Continua nos dando graça. Continua nos dando amigos, pessoas que podem nos ajudar com esse luto, com essa falta. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo, eu estou trabalhando questões relacionadas à organização estrutural e confiança. Meu nome é Roseni. Nós queremos dar as nossas boas-vindas a todos, mas especialmente a você que está aqui pela primeira vez, a você, querido e querida, que está nos ouvindo, está participando, louvando conosco online, e os nossos queridos e queridas que são surdos e surdas, que também estão acompanhando com a língua de Libras. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós temos esta noite as nossas líderes desse grupo de passos que está se formando, e elas vão
falar um pouquinho sobre elas mesmas, uma pequena partilha. Então, sejam muito bem-vindas, queridas. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus e me recupero das consequências de abuso sexual na infância, controle, codependência e rejeição. Meu nome é Lídia. Este é meu segundo grupo de passos como líder. E foi onde eu consegui ir mais profundo em minha recuperação. Estou divorciada há 3 anos e há 1 ano resolvi que era hora de olhar para dentro de mim e entender o que realmente ocasionou essa separação, depois de quase 37 anos juntos. Esse grupo de passos online foi um desafio muito enorme e por isso fiquei bem atenta a cada movimento, olhares e a resposta de cada uma. E um toque aqui, outro ali, fomos conseguindo trazê-las para a profundidade de suas dores, o que me ajudou a ir também além do que eu estava buscando naquele momento. Ouvir suas histórias e dores me fez sair do meu mundo de dores para acolher quem ainda nem mesmo conseguia entender o porquê de tais sentimentos e dores. Algumas, ou melhor, muitas vezes as respostas delas deveriam ser as minhas, mas eu mesmo não conseguia enxergar assim. E foi a cada semana uma troca intensa e profunda. Entendi que o sentimento de rejeição após o divórcio não era dele, mas que vinha desde a minha infância, de um pai que não olhou para mim como filha e uma mãe que não cuidou de mim. Essa rejeição fez com que eu me colocasse ao dispor das pessoas para ser aceita e me sujeitando às mais diversas manipulações. A codependência e o controle foi tomando conta de mim, na medida em que eu precisava me fazer importante e amada para não ser rejeitada. Ao entender os reais motivos desses sentimentos que tomaram conta de mim, consigo olhar para relacionamentos e situações que me levam a ter uma recaída e me afastar com respeito e amor por mim e pelo outro. Sou grata pela vida da Renata, que muitas vezes foi o alvo do meu controle e com carinho e amor me pontuou. Muito obrigada. Obrigada pelas queridas celebrantes, por confiar e compartilhar suas histórias de vida com tanta profundidade e obrigado pelo carinho e amor. Obrigada por me ouvirem. É tão especial entendermos que o programa, ele é para cada um de nós, para cada uma de nós. E mesmo como líderes, nós estamos no processo, é o nosso 12º passo. E eu sou tão grata a Deus por esses líderes, por essas líderes que fazem o grupo de passos acontecer. Muito obrigada. Renata, partilha um pouquinho com a gente. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de baixa autoestima e procrastinação. Meu nome é Renata. Oi, Renata. Eu entrei neste grupo de passos com muita vontade de compartilhar as novas conquistas da minha recuperação com outras celebrantes. O momento em que eu estava era de novos desafios profissionais. Eu havia acabado de ser admitida em um novo emprego, depois de 6 meses desempregada e trancada em casa por conta da pandemia. Eu estava também no momento de fazer as pazes com minha história. Havia terminado um relacionamento há menos de 1 ano, então o fato de estar com a minha família e comigo, sem estar à sombra de um relacionamento, era algo novo, às vezes bem difícil, mas me abriu um campo de visão que eu não tinha até então. E essa abertura de visão se expandiu com a minha participação nesse grupo de passos. Eu pude reolhar para as minhas histórias de infância, com um olhar menos vitimista e mais maduro. Percebi que, apesar de tantos pesares e dificuldades, tenho uma família forte e que eu não estava me apropriando dessa força e dessa identidade. Isto foi amadurecedor para mim. Foi também amadurecedor aprender mais sobre o servir. Neste grupo, eu senti o prazer que existe em servir sem esperar nada em troca. E poder dividir os passos deste processo com as mulheres deste grupo foi muito leve e seguro.
São meninas mulheres que entenderam a sacralidade do programa Celebrando a Recuperação e encararam a jornada do grupo de passos com dedicação e muita esperança no coração. Isso foi bastante inspirador. E agora, vê-las concluindo este desafio é algo que me dá orgulho e gratidão. Então, eu louvo a Deus pelas vitórias representadas nesta formatura, na vida de cada uma de nós. Obrigada por me ouvir. Obrigada por partilhar. Eu sempre digo que o programa de passos é aquele... Vocês conhecem, eu me lembro uma pessoa falando essa palavra, eu sempre achava meio feia, sabe? Mas eu vou repetir, é um je ne sais quoi. Já ouviram isso? Coisa velha, né? Meu avô que falava, tá? Eu não sou dessa época. Mas então, é algo especial, porque nós nos aprofundamos, nós entendemos a nossa necessidade de entrar em contato com a nossa história. E agora nós temos duas pessoas, você vai representar uma delas, né? Não, Lídia? Você vai ler um pouquinho o testemunho dela e logo em seguida a Jesuína vai falar. Pode ser? Eu vou falar o testemunho da Clarice. A Clarice é uma das nossas celebrantes, que no dia 29 agora de janeiro, ela é uma ciclista, faz um trabalho com esse meio, né, de bike, e ela levou um tombo, caiu, bateu a cabeça e no mesmo momento entrou em coma e quebrou 3 costelas. Hoje recebemos a notícia de que ela voltou a falar e a reconhecer seus filhos e falar com o médico e voltou aos movimentos da mão. Mas até então ela estava em estado vegetativo e a gente celebra a Deus hoje por isso. E aí Merece palmas, amém. Amém. Ela está nos ouvindo? Ela está nos ouvindo, dormindo, talvez? Estava dormindo. Então, Clarice, que Clarice. privilégio nosso de ler o seu testemunho e de saber que você está ouvindo o seu próprio testemunho através da sua líder. Nós pedimos, né, no final, no último dia do nosso encontro, cada uma fizesse um testemunho, né, já pensando na formatura. Então, ela escreveu assim: eu sou uma filha amada do Deus vivo. Meu nome é Clarice, tenho 65 anos, eu sou de Maringá, Paraná. Estou me recuperando do orgulho, ansiedade e codependência emocional. Quando a amiga falou sobre o CR, pensei, nada a ver. Eu não tenho problemas nessas áreas. E foi tremendo de pronto, pois o princípio 1 e o passo 1 abalou minhas estruturas. Fui descoberta de querer ser Deus e o quanto meu orgulho, autossuficiência e controle estava me matando a cada dia. As causas disso foram ausência de pai e abusos sexuais. Fui desenvolvendo mecanismos de defesa, me tornando quase impenetrável. E no grupo de passos comecei a identificar com clareza o meu estado de necessidades. Tive muita vontade de desistir no início pela ansiedade e paciência, porque estava muito sufocada e achava que estava muito devagar e queria ficar livre logo das minhas angústias, como se fosse uma tarefa rápida. E medos que nem sabiam que eram tantos, e nem a origem com clareza. Na sequência, entendi que queria desistir, porque não queria abrir meus segredos e vergonhas que começaram a aparecer, lembrar, além do que já sabia. Mas na medida que fui compartilhando e ouvindo as demais do grupo, conversando com a prestadora de contas e com a madrinha, fui me tornando mais leve, livre, respirando melhor. Agora estou aceitando minhas vulnerabilidades e reconhecendo que é possível, porque o Senhor Jesus está comigo, que tem todo o poder para me ajudar com seu amor incondicional e suficiente e que estou no processo de recuperação. E esse processo é um dia de cada vez. E com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, tenho toda a condição de caminhar, viver e desfrutar de uma vida abundante que glorificará nosso Deus. Amém. Que seja assim, Clarice. Que especial. Muito bem, na segunda pessoa que vai partilhar conosco é a Jesuína. Por favor, querida, vem aqui e partilhe um pouquinho. Cuidado com o degrau ali, tá? Boa noite.
Meu nome é Jesuína. Eu sou uma filha amada de Deus. Desculpa. Espera aí. Eu sou uma filha amada de Deus. Neste ciclo me recupero de ira e codependência emocional. Cheguei ao CR por acaso, apenas para participar de um ministério menor. Eu não sabia que precisava. Mas no primeiro dia, eu já percebi que tinha muitas áreas a serem tratadas. Eu era uma pessoa com muita baixa autoestima, controladora e codependente emocional. Tentava agradar a todos, ajudava mesmo sem me pedirem ajuda e tinha o hábito de controlar toda a família, desde o que comer até o que vestir. E nestas tentativas, cheguei ao fundo do poço, descobrindo que tudo que eu tentava fazer do meu jeito dava errado. Portanto, no CR, o princípio que mais tocou o meu coração foi o princípio 1. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora de controle. E então eu resolvi entregar minha vida e minhas questões aos cuidados e controle de Cristo. Tento um dia de cada vez colocar em prática este princípio, dando muitas vezes passos para trás, deixando Deus agir, e com isso tenho experimentado levezas nos meus dias e nos meus relacionamentos. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigada, Jesuína. Muito obrigada. E nós temos, nesse período, queridos e queridas, algo muito inusitado. Nós tivemos pessoas do grupo de passos de vários estados do Brasil. Como um bichinho tão sem vergonha conseguiu também, ao mesmo tempo, fazer com que as nossas vidas fossem reestabelecidas e os nossos limites aumentados. O Renan, um amigo muito querido nosso, que cuidou da nossa comunicação durante um tempo, disse que o Celebrando a Recuperação IBAB saiu da Willy Borgoff, que é a rua daqui, e foi para o mundo. Literalmente. Então, esse grupo de passos, nós temos pessoas de vários locais que não é de São Paulo. Então, vocês vão ter o privilégio, teremos o privilégio de ouvir vários testemunhos de lugares diferentes e as líderes vão anunciar os seus nomes. Desse primeiro, já está gravado, prestem atenção. Primeira é da Francislane. Eu sou uma filha amada de Deus. Meu nome é Francislane e eu me recupero do orgulho, codependência, procrastinação, ansiedade e raiva. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu conheci o CR em 2020, quando eu buscava por palestras de autoconhecimento na internet. Alguns meses depois, quando as partilhas passaram para a modalidade online, eu iniciei minha participação como ouvinte. Eu acreditava que eu não tinha nada o que dizer, pois eu fazia terapia há muitos anos. Então, eu sempre deixava as outras mulheres que precisavam falarem. Eu não conseguia dizer a frase "sou uma filha amada de Deus". Me identificava como inferior às pessoas e como se não merecesse e não pudesse expor meus sentimentos, vontades ou mesmo ser amada. Quando eu entendi, eu percebi e senti o amor e o cuidado de Deus por mim, eu compreendi que eu não estava sendo sincera comigo. Então eu percebi a importância de cada pedacinho meu e decidi participar das partilhas e do grupo de passos. Hoje eu entendo melhor de onde vêm meus sentimentos, as minhas ações, minhas reações, e eu consigo identificar os meus defeitos de caráter e os gatilhos. O mais importante é que eu sou capaz de perceber a boa parte que há em mim, além de comemorar e celebrar os meus acertos e avanços nesse processo de transformação, que é ser a imagem e semelhança de Cristo. Que privilégio ouvirmos a querida Clarice, de Belo Horizonte, falando um pouquinho sobre... Fran. Só me lembrei de Belo Horizonte, que é longe.
E é interessante ouvirmos um testemunho de alguém que chega e acha que não precisa de nada, né? Muitos de nós chegamos para trazer alguém. Não nos damos conta que nós temos áreas a recuperar. Quem vai ser a próxima, queridas? Yolanda. Yolanda. Essa eu vou guardar com mais facilidade. Sou Yolanda, uma filha amada de Deus, recuperando de codependência emocional. Moro em São Paulo. Comecei a frequentar a IBAB em 2019. Estava passando por um momento muito difícil na área conjugal. Minha saúde também estava bem debilitada. Fui diagnosticada com fibromialgia. Foi aí que vi que tinha chegado no fundo do poço. Eu até pensava que ia conseguir sair dessa situação sozinha, com minhas próprias forças. Mas cada dia eu ficava pior. Decidi me socorrer. Iniciei o grupo de passos. Mergulhei fundo em mim mesma e vi o quanto eu estava doente, confusa e perdida. Hoje, me sinto uma pessoa muito melhor. Consegui perceber o quanto os meus comportamentos faziam mal, não somente a mim, mas também a todos que conviviam comigo. Sou grata a Deus por essa oportunidade de ressignificar minha vida. Sigo os meus dias observando o quanto somos diferentes em nossas áreas de recuperação, mas que para Deus somos todos filhos amados. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por compartilhar. Que lindo. Ela não está aqui conosco porque ela completou 25 anos de casada e está numa viagem hoje com o seu esposo. Deus é bom. Deus é misericordioso. Até queria falar uma coisinha. Quando nós começamos nosso processo de recuperação, nós descobrimos muitas questões. E se a gente é casado, a gente descobriu que a gente fez várias coisas que talvez não foram tão boas. Então, a nossa tendência é: será que está no momento de eu me separar? E eu digo que não. Durante o grupo de passos, não é momento para pensar em separação. Nós estamos num processo. E nesse processo, eu olho para mim. E é muito lindo que a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes de nos libertar, a gente se sente miserável. A verdade liberta, mas antes de nos sentirmos libertos, nós nos sentimos muito mal. E nesse período não é um tempo de pensar em separação. É muito lindo pensar nessa filha amada de Deus, que está, o fundo do poço dela realmente era o relacionamento e está agora comemorando 25 anos de casado. Que bênção. Próxima é a Letícia, São Paulo. Filha amada de Deus, que luta com dependência emocional. Meu nome é Letícia. Eu me envolvi em um relacionamento abusivo aos 14 anos de idade e me casei aos 24. Era uma pessoa totalmente dependente do meu ex-marido e não era feliz, pois a relação me destruía. Eu vivia para ele e fazia tudo por ele. Eu tinha medo de Deus, medo de ir para o inferno, por isso me casei. Eu não queria me envolver com as pessoas de forma alguma e me sentia inferior, e sentia raiva e inveja dos outros. Quando me divorciei e fiquei doente com um bebê doente recém-nascido, voltei a morar com meus pais. A base da recuperação foi persistir na leitura da palavra, a oração e os cultos. Na IBAB conheci o Celebrando Recuperação, que me ajudou a ver coisas em mim que eu nunca tinha visto, como a minha dependência e o controle, ajudou a respeitar as pessoas, a ouvir sem julgar e entender que eu também sou falha. O passo que me marcou foi o passo de lutar contra a negação. Hoje eu me relaciono com mais facilidade com as pessoas, consigo olhar para as pessoas com misericórdia e também aprendi a falar não. E não tento mais controlar a vida dos outros. Deus mudou a minha maneira de ver os relacionamentos, eu respeito as autoridades da minha vida. Hoje eu busco a Deus todos os dias e vivo para agradar a Ele e obedecer a sua palavra. No programa eu encontrei acolhimento e um lugar para amadurecimento e estudo da palavra. Privilégio tê-la conosco. Privilégio. Eu descobri que tem várias, então eu não posso ficar falando muito entre uma ou outra, não, porque nós temos os nossos grupos. Então, próxima, por gentileza. Márcia. Boa noite, eu sou a Márcia, filha amada de Deus. Eu estou me recuperando de baixa autoestima e procrastinação. Eu venho de uma família de 8 filhos, eu sou a mais nova. E nessa família a gente não foi ensinado a falar dos nossos sentimentos. Então eu aprendi a esconder muito os meus sentimentos e guardar, né? Me esconder atrás dos meus sentimentos. E esse curso, o Celebrando a Recuperação,
me ajudou a processar, a olhar para mim mesmo, a falar dos meus sentimentos, a dizer realmente o que eu sinto a partir do meu coração. Eu melhorei muito drasticamente a relação com as pessoas, eu aprendi a ser mais aberta, a ser mais verdadeira, a compartilhar realmente quem sou, sem ter medo da rejeição, sem ter medo do abandono, mas manifestar a pessoa que eu fui criada para ser. E eu sei que eu posso ser assim com a ajuda de Jesus. Amém. Essa foi de Maringá, Paraná. A próxima é a Cida. Meu nome é Cida, sou uma filha amada de Deus, me recuperando de abuso emocional, sexual e religioso, ansiedade, depressão, controle e dependência emocional. Moro em Registro, São Paulo. Participava das reuniões do Celebrando a Recuperação através da internet. À medida que eu via, fui reconhecendo a necessidade de cura em minhas emoções. Durante o período de pandemia do Covid-19, comecei o grupo de passos online. Reconhecer que não sou Deus, princípio 1, marcou o início da caminhada. Ao enfrentar o luto de 3 pessoas muito queridas, 2 delas de minha própria família, lidei com muitas emoções. As lições, ouvir as outras participantes e fazer o inventário foram instrumentos de Deus para me fortalecer e me permitir ser cuidada e acolhida pelo outro, por mim mesma e por Deus. Chorei minhas perdas, chorei com a minha família, mas já não me comportava como responsável por todos. Pude viver os dias difíceis sem perder a paz e sem me sentir só. Viver um dia de cada vez. Amém. Amém. Agora é a Maria do Carmo de Tocantins. Meu nome é Maria do Carmo, sou uma filha amada de Deus em recuperação. Eu cheguei no CR com a ideia de que não teria muito a ser trabalhado em minha vida e com desejo de iniciar o CR na minha igreja. E aos poucos foram acontecendo muitas coisas durante este período. Uma coisa que eu já sabia e estava ciente em minha luta era a dependência emocional. Percebi que já não era tão relevante assim. Que outros sentimentos são importantes, como luto, solidão, medo, angústia, complexo de inferioridade. Estou concluindo este tempo com a certeza de que meu processo não termina, e sim, que está apenas começando. Amém. Amém. Melissa. Meu nome é Melissa Mello, eu sou uma filha amada de Deus, tratando de questões organizacionais e confiança. Participar do CR para mim foi entender que a cura vinha de dentro para fora. Deus começou a abalar minhas estruturas, eu compreendi a ira, o controle, a codependência emocional, ressentimentos, e sequer eu sabia dar nome às minhas emoções. A cada lição eu recebi de Deus força para vencer. O segundo princípio para mim é libertador. Eu tenho que ter esperança em Deus, tenho que esperar nele. Eu estou empenhada e comprometida, satisfeita com o derramar de bênçãos na minha vida, e entender a minha identidade em Cristo fez a diferença na construção da minha nova história de vida, sem culpa, sem mágoa e sem ressentimentos. Eu sou muito grata ao Celebrando a Recuperação. Eu acabei de entender que a Melissa tá fazendo em Minas Gerais, e ela e o esposo estão em grupos de passos e vão começar o Celebrando na igreja local deles. Isso é tremendo, não mais um Celebrando nascendo através do grupo de passos, que é como o Celebrando é implantado. Agora nós vamos ouvir a Patrícia, que é de Maringá. Meu nome é Patrícia, sou uma filha amada de Deus. Conheci o CR através de uma amiga. A princípio, o intuito era aprender sobre o mesmo com o objetivo de implantá-lo na nossa cidade.
Porém, ao iniciar o CR, comecei a olhar para dentro de mim e perceber problemas que até então eram desconhecidos, como baixa estima e procrastinação, entre outros. A primeira lição, que foi sobre negação, foi a mais impactante. Eu simplesmente percebi que ignorava a dor, os problemas e as fraquezas internas. Esse princípio me fez olhar para dentro de mim e admitir que existiam medos, frustrações, angústias e condutas que precisavam ser tratadas. Com o CR deixei de ignorar as dificuldades e passei a caminhar em direção à mudança. No CR aprendi a ouvir e a ser ouvida. Em cada lição me identificava com muitas partilhas e dei nome a sentimentos que até então eram desconhecidos. Hoje consigo ver a minha atual condição. Passei a conhecer meus limites e a dizer não, a não se importar com o que pensam a meu respeito. Pois antes do CR, para evitar conflitos, não dizia não. Às vezes assumia mais responsabilidades do que tinha capacidade de cumprir com excelência, o que gerava profunda culpa e ansiedade. Agora, eu olho para mim, me priorizo e caminho rumo à mudança que tem sido realizada de dentro para fora, pois sou a filha amada do Pai, que assumiu a sua identidade e que não aceita menos do que a Bíblia promete. Amém, amém, amém. Muito bem, as pessoas de fora todas falaram, então tínhamos alguns lugares representados e agora nós vamos ouvir o grupo escolher uma paraninfa para partilhar um pouquinho mais sobre o processo dela. Então seja muito bem-vinda a irmã querida Daniela Viana Franco Lima. Um prazer ter você aqui conosco e seja muito bem-vinda. Oi, meu nome é Daniela, sou uma filha amada de Deus. Me recuperando de codependência, orgulho e ativismo. Celebrando a recuperação foi apoio fundamental na minha vida, num momento bem conturbado, em momento de começo de pandemia, saída dolorosa de igreja, rompimento com amigos e pastores. Num tipo de relacionamento onde eu era dependente emocional e buscava ao fundo suprir em ativismo e prontidão para tudo que me fosse solicitado, a fim de me sentir útil e amada. Eu e meu esposo liderávamos um grupo de apoio para dependentes e as suas famílias, pois esse era o nosso testemunho. Um jovem casal que vencera a dependência química e com uma imensa gratidão e com muita força de vontade fazer pela vida do próximo. Aquele grupo era a nossa vida. Vidas mudadas e muitos testemunhos de vitória nos encorajavam a seguir. O sucesso e a visibilidade que o ministério refletia era uma satisfação para nós e para a igreja. O incentivo em fazer mais e mais nos era cobrado e alegremente nos esforçávamos mais e mais para cumprir. O que eu entendia era que o quanto mais eu fizesse, mais eu seria amada. E foram anos de dedicação. Um dia o coração despertou. Chegou a hora de parar. Era hora de fazer em nós. E o versículo que sempre me acompanhou. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse versículo me direcionava cada vez mais. Eu tinha um olhar diferente sobre as coisas, como as coisas aconteciam. Tinha uma insatisfação que virava murmuração sobre um sistema à nossa volta. O servir se tornou um peso. E por mais que a nossa paixão, o nosso testemunho e tudo que eu sabia fazer estava ali, era hora de obedecer e seguir adiante. Independente dos meus apegos, do meu querer, de títulos de liderança, do orgulho de uma posição de destaque, o nosso tempo se encerrava ali. O grupo de partilha do Celebrando a Recuperação foi apoio para que eu não afundasse. O acolhimento e o ambiente seguro de fala era perfeito para eu abrir o coração. Mas qual foi a minha surpresa? Quando não tinha respostas, um simples direcionamento ou qualquer conselho a seguir. Como assim ninguém vai me dizer o que fazer? Comecei o grupo de passos no despertar que minha vida precisava de mudanças. Mas confesso que nas primeiras lições, eu ainda não tinha entendido o comprometimento comigo mesma. Respondi as questões pensando no que as pessoas esperavam ou pensariam das minhas respostas. A partir da lição entrega, eu comecei a entender a bagunça do meu coração. A madrinha, sempre pontual, me puxava a orelha em amor.
me incentivava a abrir o coração, a me conhecer e também conhecer a minha história. E com coragem e sinceridade eu desci às profundezas do meu coração, para encarar as dores e perdões que eu precisava liberar. Na minha infância, foram muitas situações de abusos, negligência dos meus pais, competição com os meus irmãos e a consequência de um lar com brigas e traições. Me deparei com as feridas escondidas de uma criança cheia de rejeição, angustiada, e como num caminho emaranhado de dor que eu teria que percorrer, entender, perdoar e me libertar. Para me expor, tirei as máscaras de família feliz, do agito do ativismo que ocupava a minha mente, da dependência emocional por pastores e suas manipulações que me davam direção, e a performance que era alimento para o meu orgulho. Me deparei com feridas abertas, o quanto fui ferida, o quanto eu feri, e doeu, e doeu. Eu perdoei os meus pais, meus irmãos, meu marido, pastores, eu me perdoei e eu fui perdoada. Eu dei nome às minhas dores, rejeição, solidão, menosprezo, inferioridade. Eu aprendi a identificar os gatilhos. Aprendi a ter um olhar de misericórdia para comigo e para com a vida do outro. Eu percebi que todo aquele anseio empenhado em mudar a vida do outro naquele ministério que eu trabalhava, arduamente, era a própria necessidade de fazer por mim. Conheci pessoas no grupo de passos que eu podia confiar para compartilhar as angústias do meu dia a dia. E também muitos motivos para sorrir com elas. Eu nunca imaginei que estar tão vulnerável diante delas e que mostrando a pior versão da Dani, assim mesmo elas se importavam comigo. Eu transformei a minha dor em palavras e escrevi muito. E escrever, para mim, foi a organização dos pensamentos. Foi colocar pausa na correria dos dias, estruturar as palavras e pontuar as emoções. Em tantas frases espalhadas, pausas eram solicitadas. Será que merece uma vírgula ou ponto final? Desperto a buscar respostas no enrosco de um ponto de interrogação. Pensei e grifei a importância das pequenas grandes coisas, dando a entonação devida e anulando a intensidade das bobagens. Nas reticências eu me espalhei. Vou muito além do que falo, sou maior do que eu posso expressar. Eu escrevo para me entender, pontuar onde sou filha, mãe, esposa e muito mais. Eu sou infinita e não sou simples. Sou confusa e complicada. Sou única e feita para exclamar o amor do Pai. E foi assim que, em muitas respostas às minhas lições, eu me libertei em palavras. Pensei em desistir? Muitas vezes. Preguiça, impaciência, falta de empatia na história do outro, porque também doía demais lidar com aqueles sentimentos que eu tanto escondia. Mas nesses dias em que eu mais me perguntava o que eu estava fazendo ali, Deus sempre foi pontual e me dava a resposta. Eu precisava desses momentos. Eu perseverei, permaneci na esperança e fé de que mesmo que dias melhores não viessem, eu estava apta para passar por eles, desfrutando a paz que Deus tem para mim. O modo de me relacionar mudou com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha família também. Hoje eu estou em uma nova igreja, a quem eu sou tremendamente grata pelo patamar que me proporciona estar. Lá no fundo, bem lá no fundo, bem profundamente íntima daquele que hoje supre todas as minhas necessidades de amor e identidade, por me ajudarem a me tornar quem eu sou hoje e para que eu cumpra o propósito para o qual eu fui criada. Hoje eu ando em liberdade, liberdade de escolher um novo começo, escolho a liberdade de abraçar a graça e não as obras, tanto esforço aplicado em parecer perfeita, para hoje entender que a imperfeição faz parte de quem eu sou. Ando em liberdade para agir com responsabilidade que Ele me chama a cumprir. Somente o que Ele tem para mim e por mim. Com a graça que flui através do amor. Liberdade que vem unicamente de Cristo. Liberdade que faz nova todas as coisas. Minha imensa gratidão a esse ministério do Coração de Deus, a minha família, as mulheres do grupo de passo, as líderes Lídia e Renata, e o meu agradecimento especial à minha madrinha, a pessoa no papel de mãe que eu tive depois desse processo e que eu pude amar com amor, temor sem dependências, com amor genuíno que aprendi a ter com um coração limpo, da maneira como Deus espera que eu
seja. Obrigada por me ouvirem. Que especial podermos entender que a recuperação é um processo. A recuperação é um processo. Deus ama processos. Ele podia ter criado os céus e a terra e cada um de nós em um dia, em um sopro, mas Ele escolheu fazê-lo em 7 dias, que muitos dizem que são mais que 7 dias, né? Que é metafórico. Processos são abençoadores, são doloridos, mas são abençoadores. E Deus escolhe fazer dessa maneira o nosso processo de recuperação. Eu tenho 3 avisos, 3 recadinhos, e eu queria dá-los. Primeiro, semana que vem teremos a lição ação. Começamos com as nossas lições, a semana que vem é a lição ação. E a querida Vanessa vai estar partilhando conosco. Nós vamos para os nossos grupos de passos e na volta, não esqueça de passar na nossa lojinha, que tem coisas muito ótimas, coisas muito boas, porque a gente está orando para que a semana que vem... o pastor Cláudio está aqui? Tá, pastor Cláudio? Então ele não está. Ele está, né? Então o pastor Cláudio está vendo se a gente consegue ter o nosso lanchinho, né, pastor Cláudio? Obrigada. Então, a gente ficar orando para que talvez a gente consiga ter, e a nossa lojinha nos ajuda com esse processo do nosso lanchinho. E eu também queria dizer que a lição que nós partilharemos daqui a pouco, a pergunta mote que nós partilharemos nos nossos grupos hoje é: o que eu posso celebrar? O que eu posso celebrar? Esse processo de recuperação, ele deve ser celebrado cada passo. Nós não temos que chegar lá para celebrar. Chama celebrando a recuperação. No teu processo, o que você pode celebrar? No teu processo, o que já pode celebrar? Sempre tem alguma coisa. E você aqui que está pela primeira vez, por gentileza, vem aqui à minha direita. Nós vamos ter um tempo explicando para você o que é celebrando. Então, agora nós teremos a entrega dos diplomas. Por favor, cheguem aqui para nós entregarmos os nossos diplomas. Eu já dei os avisos e já também falei um pouquinho sobre a nossa pergunta mote. Então nós vamos ter a nossa entrega. E eu acresci alguma coisa bem rapidinho aqui. Então eu vou pedir que o pessoal da organização seja paciente comigo, tá bom, Will? Vou acrescer só uma coisinha aqui, tá bom? Mas vamos então à entrega dos nossos diplomas. Como que a gente vai fazer? Nós temos 2, pois tá bom. Pois está ótimo. Então, vamos agradecer a Deus por essas vidas. Fiquem aqui, por favor. E juntamente com elas, eu vou pedir uma gentileza. Essas formaturas são bem planejadas, são bem pensadas por uma equipe. E eu queria que essa equipe viesse aqui. Por gentileza, o Will, Soninha, a equipe da formatura. Se a Renata estiver aqui, chega aqui bem rapidinho. E, querido Cláudio Manhães, você vai orar por nós, por gentileza. Agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de fazer parte desse celebrando, dessa formatura em especial. E eu queria que o pessoal que pensa essa formatura, eles nunca aparecem. Eles dão para mim, já escritinho o que é para falar. Uma equipe maravilhosa. Então eu queria agradecer a Deus por cada um deles. Eu pedi que o Cláudio ore conosco e também pelas nossas formandas. Vamos agradecer a Deus em palmas primeiro? Fiquem em pé, por favor. Agradeçam a Deus por essas vidas. É tão bom ver mais e mais pessoas chegando, né? É muito bom. Lomba e Roseli, por favor, chega aqui. A Roseli também nos ajuda semanalmente com a nossa programação. O Lomba é o rapaz que se eu não vir, tem celebrando. Mas se o Lomba não aparecer, não tem celebrando. Ele é tão importante quanto isso, um presente de Deus. Amém. Vamos agradecer?
Deus eterno, Deus santo, querido, muito obrigado por esta noite, Senhor. Nós que somos tão gratos ao Senhor pela existência do Celebrando aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, nós que reconhecemos o quanto somos abençoados, o quanto tantas das nossas famílias são impactadas por esse programa. Hoje nós louvamos e agradecemos ao Senhor, especificamente por estas irmãs, estas mulheres, estas filhas amadas do Senhor, que concluem essa jornada tão especial, essa jornada tão profunda, essa jornada tão transformadora, essa jornada que certamente custou tanto a elas, mas essa jornada que frutificou tanto, essa jornada que abençoou tanto, essa jornada que trouxe tanta transformação. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais este processo, por mais este grupo, por mais estas pessoas, estas que estão aqui conosco e aquelas queridas filhas do Senhor, cujo testemunho, cuja partilha nós ouvimos, estas que generosamente gravaram a sua partilha para que nós pudéssemos nos alegrar lá onde elas estão, Senhor, cada uma na sua casa, que elas tenham a mesma alegria que nós estamos sentindo aqui por causa delas. Senhor Deus, que o Senhor as fortaleça, as encoraje, para que elas continuem no seu processo, continuem comprometidas com a sua recuperação, continuem em busca dessa vida abundante que só em Jesus nós podemos ter. Obrigado também por essa equipe, Senhor, que equipe preciosa. Senhor, obrigado pelo trabalho deles entre nós, pela dedicação, pelo amor com que eles servem entre nós. Servem a Jesus, servindo pessoas para a glória de Deus. Que elas sejam abençoadas, que elas tenham também profunda alegria e que esse serviço tenha sentido para elas, sentido que só o Senhor pode dar. Renova as forças, renova o ânimo a cada dia e também levante, Senhor, entre nós aqueles e aquelas que vão servir a estes que servem entre nós. Que todos possam encontrar na comunidade alguém que olhe para eles, alguém que se importe com eles, alguém que esteja comprometido também em servi-los com alegria. Senhor, abençoa-nos ainda mais hoje à noite, nos grupos agora de partilha, visita-nos, Senhor Deus, que seja um tempo proveitoso também para cada um e cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos, nós vamos ter a nossa retrospectiva e logo depois da retrospectiva, o louvor sobe aqui que nós temos mais uma música para louvarmos a Deus. E não se esqueçam, a pergunta nos nossos grupos será: o que eu posso celebrar no meu processo de recuperação? O que eu já posso celebrar no meu processo de recuperação? Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz
Sim, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa mesma música novamente? Em celebração. Com palmas, celebre Ele. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Você que vem a primeira vez, eu te convido a vir do meu lado direito aqui, que a gente vai conversar com você, tá bom? Então, você que veio a primeira vez aqui ao CR, vem aqui ao meu lado direito aqui, que vai ter um pessoal te recepcionando.